Senhor presidente, senhoras e senhores senadores que nos acompanham nessa sessão virtual do nosso Senado Federal, nesta última semana de trabalho deste ano de 2023. E assim como os oradores que me antecederam, eu também venho aqui, mas com assuntos um pouco distintos. Não vou prestar contas diretamente do meu mandato, mas da minha visão sobre tudo aquilo que nós vivemos ao longo desse ano e que não foi um ano simples. Eu inicio lembrando a situação que vivemos nesse mundo de hoje. Uma feroz disputa pela hegemonia militar, tecnológica, política, econômica, entre os Estados Unidos da América e a China, que após 40 anos de avanços que foram fruto de reformas liberalizantes em termos econômicos, obviamente, feitas por Deng Xiaoping, chega hoje nessa posição de ameaçar, a liderança americana nesses termos que eu me referi. A China enfrenta uma situação difícil hoje, fruto da política que adotaram durante a pandemia da Covid-19, a questão da bolha imobiliária e, principalmente, de ser um regime fechado. Temos um conflito na Europa continental, algo que julgávamos que deveria ter sido terminado após a Segunda Guerra Mundial e que devastou aquele continente durante 6 anos. Hoje temos aí uma série de uma rede de streaming que mostra, em detalhes o que foi aquele conflito e a destruição causada no continente europeu. Esse conflito russo-ucraniano, que se julgava que a Rússia não suportaria as sanções econômicas, oriundas do mundo ocidental, nós vemos que ela vem suportando e que o seu líder, Vladimir Putin, não se afasta um único milímetro do seu objetivo de reconstituir aquilo que é a grande Rússia ou, se olharmos mais recentemente, o que foi a União Soviética. O Oriente Médio continua a nos preocupar e agora com um conflito entre a organização terrorista Hamas, cujo único objetivo é varrer do mapa o Estado de Israel, com as mortes e a destruição se empilhando umas por cima das outras. E o que eu lamento de ver é que a esquerda brasileira e mundial não reconhece que isso não é um conflito entre Estados, mas é, sim, o conflito entre uma organização terrorista que se arvora de porta-voz do seu povo e não é contra um Estado instalado. E daí também, nos últimos tempos, vemos o ressurgimento do terceiro mundismo em cima daquilo que se convencionou chamar de Sul Global, como mais uma forma de... E aí o Brasil se junta nesse grupo, não, porque nós, senador Exalci, vejamos isso como uma solução dos problemas brasileiros, mas se junta nessa visão de esquerda, vamos dizer, do coitadinho, do pobrezinho, coisa que nós não somos. Nosso governo tem dificuldade de compreender isso, não entendeu isso até hoje. Não entendeu, buscou se meter nas eleições na Argentina e passa vexame. Nós não podemos nem devemos interferir na situação interna de outros países, independente de gostar ou não gostar do governante de turno, porque compete a cada povo escolher o responsável por conduzir a seus destinos. Vimos, então, uma não representação do Brasil na posse de do governo de um vizinho importantíssimo como a Argentina. E lá se foi o chanceler de fato, o chanceler de direito, porque o chanceler de fato está tratando de outros assuntos. E entre eles, a questão da Venezuela e da Guiana, que eu já me referi aqui há pouco.
Temos a questão da mudança climática, muito discurso. Sabemos que para enfrentar e procurar impedir que a temperatura na Terra aumente de forma desproporcional e, com isso, torne insustentável a vida em vários locais do planeta, é um processo de transição energética onde o país, o Brasil, não deve nada para ninguém. Mas, lamentavelmente, queremos nos apresentar muitas vezes como se a pedir desculpas para o resto do mundo, como se nós fôssemos os responsáveis pelo aquecimento global. O Brasil não é, não foi, nem nunca será responsável pela marca que já se atingiu em termos de aquecimento global. E temos que, em qualquer fórum, deixar isso muito claro. Então, mais uma vez, o nosso governo atua dentro de uma visão de sul global ou terceiro mundista, né, sem impor efetivamente aquilo que é e o que nós somos em termos de não só da conservação do meio ambiente, mas de produção de energia limpa.